Vamos prosseguir no nosso estudo da eletrostática. Hoje a gente vai falar sobre energia eletrostática num sistema qualquer, agora envolvendo dielétricos, né, também, lineares ou não, isotrópicos ou anisotrópicos, né? E a gente conclui assim a eletrostática em termos do formalismo, né? Certo? A gente depois vai falar sobre a equação de Laplace, né, e Poisson. Esse tópico aqui. Vamos fazer alguns exemplos de solução de problemas quando tem alta simetria. Ou seja, alta simetria quer dizer que o potencial depende só de uma variável. Pela análise da simetria do problema, você já sabe isso. Então as equações diferenciais ficam mais simples, né, de resolver. E daí a gente vai mostrar como é que a gente pode obter uma solução integral, né, da equação de Laplace. Certo? A gente vai definir o problema, de que forma ele é formulado, né, a gente vai ver que isso é um problema de valores de fronteira, na realidade, que você tem que especificar alguma coisa sobre o potencial no limite da região de interesse. E, finalmente, a gente vai falar sobre, mostrar a solução, como ela fica escrita em termos de funções de Green, né? E daí a gente vai derivar o teorema que garante que a solução dessas equações de Poisson e Laplace é única, né? As referências para essa aula são o capítulo 3 do e-book, que não está escrito aí na nota de aula, esqueci de escrever, certo? Então, vocês lembrem disso. Capítulo 3 do e-book, tem isso aí, que é Problema de valores de fronteira em eletrostática. E o capítulo 2 do Jackson, que trata de funções de Green. Método das imagens, funções de Green, não está falando ainda de método das imagens, vai falar depois. Mas sobre funções de Green você tem esse material lá, certo? Bom, vamos começar a nossa discussão para ver como é que a gente pode determinar a energia eletrostática de um sistema agora que envolve não só regiões de cargas espaciais, cargas, né? Cargas livres. Lembre-se que nossa forma de atacar o problema agora, a gente separa carga livre de carga ligada, né? Carga ligada é polarização, né? Permissividade, essas coisas, certo? Carga livre é carga livre, né? Então você tem aí região que tem dielétricos e carga espacial, né? Densidade de carga ρ, né? Então, o que a gente vai fazer é, supõe que você tem um determinado estado, numa determinada configuração de carga de dielétricos. Então, nesse estado, o potencial é estabelecido no valor φ e a densidade de cargas livres é ρ, certo? Então, lembrando, né, que a energia de uma carga numa região que o potencial é φ é dada por dq vezes φ, né? O que a gente precisa fazer aqui é somar essas energias, certo? Daqui é ρdV, né? Mas só que o que a gente quer fazer é que, dado ρ, certo? Você tem a função ρ, né? Dado ρ, supõe que ρ incremente por uma quantidade Δρ. Então a pergunta é, qual é a variação de energia ΔWE? Certo? Então, se você incrementa Δρ, se o potencial originalmente é φ, o incremento vai ser ΔQ vezes φ, né? Certo? E ΔQ, por sua vez, é o quê, né? Δρ, né? E você integra isso no volume V, tá certo? Então, você tem integral de volume disso aqui, né? Δρ φ e integral de volume. Esse negócio aqui está respondendo lentamente hoje, não sei porquê, deve ver, certo? Então você tem aí a variação de energia a variação de carga, né? Para cada volume dV, a variação de carga é a variação de Δρ vezes o volume, daí soma nos volumes, tá certo? Então, para você calcular a energia de um sistema qualquer, basta você usar essa expressão básica, integrar a densidade de carga de um valor inicial até o valor final, correspondentemente potencial, digamos que ele inicie em zero, né? Potencial do sistema, e termina no valor final. Tá? Então,
o que falta para calcular a energia é integrar, né, a variável de integração aqui seria ρ, integrar ρ de 0 a ρf. Né? E aí você tem essa expressão, que é a expressão geral para qualquer sistema. Certo? Essa é a forma mais geral possível. Né? Então, para eu fazer a integral φ delta ρ, integral no limite de integração de 0 a ρf, né, depois de integrar no volume, eu tenho que saber como é que a função potencial varia com a densidade de carga. Certo? Para um meio não linear, você tem uma variação aí, né, não linear. Depende dos dielétricos. Né? Por exemplo, se você tivesse cargas livres de vácuo, a variação é linear. Né? Quando você coloca dielétricos, daí tem problema de interação interna entre dipolos, certo? O sistema pode saturar, né? Pode ter esterese, então isso torna o sistema como um todo não linear. Certo? Por causa disso, né? Por causa desses dielétricos específicos. Então você pode ter essa relação. Se o sistema é linear, ou seja, a relação entre φ e ρ é uma linha reta, né? Então o resultado da integral é fácil de derivar. É um resultado que nós já mostramos anteriormente. Ou seja, se ρ é um fator de escala vezes ρf, em que esse fator de escala varia entre 0 e 1, né? Então, correspondentemente, se o sistema é linear, é que φ é um mesmo fator de escala vezes φ final, certo? Então, a razão ρ sobre φ é sempre igual à razão ρf φf. Então, nesse caso, o que acontece? Né? Se você olhar para essa expressão, a energia elétrica, né, é igual a integral de volume, integral de 0 até ρf, né, de φ delta ρ, né? Se eu faço que a variável de integração é um múltiplo do valor final, então eu estou parametrizando em termos dessa variável k, delta ρ vai ser delta k ρf. Observe que ρf é um valor final, tá? Um valor fixo, certo? Em cada ponto do volume, né? E se φ, por sua vez, é k vezes φ final, né? Então, esses parâmetros são independentes da integração aqui. Isso aqui vai dar o quê? WE, integral de volume. Bom, eu mudei a variável de integração para k, e k varia de 0 a 1, como eu falei, vai de 0 até 1. Você tem k φf vezes dρ, que é delta k ρf, né? Tá ruim esse negócio, bicho. Você tem que a energia vai ser isso aqui, ρf e kf, aliás, desculpa, ρf e φf, sai da integral, fica a integral de volume dessas funções, ρ final, né? φ final, vezes integral de 0 a 1 de k dk, né? Integral de k dk dá o quê? Dá K2 sobre 2. Né? De 0 a 1 dá 1 meio. Né? Então, a energia num sistema linear, você pode agora tirar esses subscritos aqui, tá certo? É o valor atual, né, da distribuição de carga e do potencial, e vai dar WE igual a integral no volume de dV ou φ vezes 1 meio, né? Essa expressão que a gente já derivou anteriormente, por ponto de vista da fonte, né? Fonte do campo, certo? Então tem esse fator de 1 meio. Se o sistema é não linear, a expressão que você tem que usar é a expressão, você tem que saber qual é a relação entre essas duas quantidades, certo? Né? Qual é a curva de eletrificação do sistema, por exemplo. Né? Varia ρ, como é que varia em função de ρ, né? Certo? Bom, esse é o ponto de vista da fonte do campo. A expressão obtida, né, é essa aqui, né? Certo? 1 meio de ρφ, né? Bom, agora, derivar agora essa expressão do ponto de vista do campo. Como é que seria?
Então, olhando para as equações de Maxwell, que não perderam validade, né? Divergente de D igual a ρ, se há um incremento de Δρ na densidade de carga, é equivalentemente a um incremento de ΔD no campo D, e a equação seria só para o incremento, né? Divergente dessa variação é igual a Δρ, certo? Porque o divergente de D original é igual ao ρ, né? Então, se ρ varia de Δρ, é incremento relacionado ao divergente do incremento em D. Né? Então, fazendo isso, você tem φ Δρ está aqui, né? Igual a 0 ρf. E a gente vai agora mexer nisso aqui. Deixa eu fazer aqui fora, tá certo? Você tem aí uma... Por que está assim esse sistema hoje, bicho? Talvez tenha a ver com a ordem de você ligar, né? Se ligar um, depois ligar outro, dá uma coisa. Daí ele funciona se ligar ao contrário. Talvez tenha que fazer isso da próxima vez. Bom, vou testar depois. Então você tem φ divergente ΔD. Temos uma regra da cadeia, né? Divergente de uma função vezes um vetor, tá? F divergente do vetor mais vetor produto escalar com gradiente, certo? Então, se eu aplico isso aqui para cá, né, em que a função f é φ e o vetor é ΔD, isso aqui vai dar, isso aqui é esse termo aqui, né? Esse termo aqui é esse, certo? Então, isso aqui vai dar o divergente do todo F igual a φ e o A ΔD, né? Menos A, que é ΔD, produto escalar com o gradiente de φ. E nós sabemos que o sistema estático, né, o gradiente de φ é menos do campo elétrico. Então você fica com isso aqui igual, né, a divergente de φ ΔD mais escalar ΔD. Né? Ok? Então, o que nós temos? Integral de volume, integral no espaço em que ρ varia de 0 a integral é de 0 a ρf, né? Certo? ρ saiu agora, entrou no lugar aqui, em D. A variável de integração é D agora. Então, isso aqui se transforma no integral de 0 a seu valor final, D final, tá certo? A gente vai entender que quer dizer um limite superior igual a um vetor aqui, já, tá? Mas vamos assumir isso aqui, tá? O valor correspondente é df, né? Só quer dizer isso. Então, a integral disso aqui, né? Do divergente daquilo tudo, tá certo? Vou botar assim. Mais integral de 0 a df de E ΔD. Tá? Então, o que nós temos aí? Olha, aqui teorema de Gauss, né? Eu pego todas as cargas de elétricos, pego toda a região que puder existir, que na verdade é uma superfície de raio infinito, certo? Então, isso aqui vai ser uma superfície fechada, vai ser fluxo do vetor que está aqui dentro, certo? Numa superfície de raio infinito, digamos uma esfera de raio infinito aqui, vou botar aqui, certo? Então, vai dar o fluxo de φ ΔD escalar anormal para fora da superfície de sigma. Né? Isso aqui eu estou fazendo, eu estou trocando, veja, eu estou antecipando aqui. Né? A integral é em D, né? Ele tem uma integral em volume, eu troquei as integrais, tá certo? Estou fazendo primeiro a de volume, tá certo? E usando o teorema de Gauss e deixando a em D depois. Né? Porque lá tinha assim, integral de volume, integral de 0 a df. Eu troquei os limites, tá certo? Troquei as integrais. Estou fazendo de volume e estou usando agora o teorema de Gauss. Tá? Por isso que aparece essa integral geométrica aqui. Tá certo? Ora,
Para qualquer situação, para qualquer campo, para regiões muito distantes, o potencial varia no máximo com 1 sobre R. Porque tudo vira uma carga pontiforme, né? No melhor caso, ou de polo, que é mais fraco ainda. Mas a contribuição mais forte é 1 sobre R. O campo D varia com 1 sobre quadrado da distância, né? E a área aumenta com R2. Né? Então, vai dar R2 sobre R3. Quando o R3 é infinito, dá 0. Então, a contribuição desse termo aqui, que veio do divergente, eventualmente, se você mexer, dá 0. Tá? Sobra essa integral aqui. Né? Então, você fica com essa expressão agora. Ou seja, o nosso resultado é que agora estamos expressos para um sistema arbitrário. A energia final, né? É a integral de volume dessa integral aqui, nesse espaço chamado espaço de estado, certo? Essa integral é a integral de linha. Em que espaço? O espaço em que as componentes do sistema de coordenadas são as componentes de D. As direções x, y e z são as direções de D, né? Então, é essa integral que a gente tem que fazer, né? Tem que saber. No valor inicial 0, até o valor final, aliás, o final é esse aqui, df, né? E você vai através de um caminho, você precisa em cada ponto do caminho saber como é que varia com D, né? Você poder fazer essa integração, certo? Integral de linha no espaço de estado. Essa integral pode depender do caminho, tá certo? Ou seja, esterese, né? Uma forma de eletrificação dá um resultado, outra forma dá outro, né? Ou não, sistemas conservativos, isso aqui não deve depender da trajetória utilizada, certo? E uma vez concluída a integral no espaço de estado, você faz a integral no volume do material, você termina o seu cálculo, né? Cálculo da energia. Essa é a forma mais geral possível, certo? Da mesma forma, se o sistema for linear, né? Se for isotrópico, mais uma vez, né? A razão entre E e D, em qualquer valor de E e D, é a mesma coisa que a razão entre F e DF, né? Porque isso aqui é uma linha reta, certo? Se você fizer a eletrificação do sistema variando D e obtendo E, tem uma linha reta, D sobre E é sempre a mesma coisa, é a tangente desse ângulo aqui, né? Certo? Né? Então, eu posso, mais uma vez, usar a mesma estratégia. D é um múltiplo K, que varia de 0 a 1, né? De df, tá certo? E é um múltiplo de E final. E quando a gente faz aquela mesma coisa, a gente vai mais uma vez sair da integral de 0 até df, né? Para transformar isso numa integral de k variando de 0 a 1 e aparece a integral novamente de quem? De k, delta d é proporcional a delta k, né? Que dá 1 meio, certo? Então aquela integral de E delta d, quando calculada, vai dar 1 meio de dE e integrar no volume. Você tem um resultado final agora para um sistema linear, né? E pode se mostrar, não vou perder muito tempo nisso, que isso também vale para um sistema anisotrópico, tá? Isso aí tem lá no livro do Jackson, mostrando como é que faz, certo? Não é difícil mostrar isso aí. Também isso meio anisotrópico linear, né? Se a relação entre D e E é um tensor que não depende do campo, tensor permissividade, né? Então você tem esse mesmo resultado, certo? Então isso é energia. Energia agora a gente pode calcular para qualquer sistema, linear ou não linear, né? Muito bem. Bom, a gente vai ver agora que a eletrostática pode ser... os problemas podem ser resolvidos. Você já sabe disso, né? Mas agora a gente vai formalizar mais ainda, resolvendo uma equação diferencial de uma função escalar, certo? Que é a equação de Poisson em geral. Então, vamos falar sobre isso agora. Equação de Poisson em Laplace. Então, vamos mexer agora. Vamos admitir um caso simples, né? Porque a gente vai resolver problemas mais simples. Não estamos falando de meios não lineares. Aí a equação é uma equação não linear. Fica complicado, certo? Então, vamos resolver o feijão com arroz primeiro, né?
que já é bastante complicado falar nisso, tá? Então, um dielétrico, agora, linear. Dielétrico linear quer dizer que D é epsilon vezes E. Né? A relação linear é a permissividade elétrica do meio. Então, você tem aí divergente de D igual a ρ. Aqui está o D, né? Rotacional de E igual a zero. Essa equação implica que E é igual a menos gradiente de φ. Se eu jogo agora isso aqui dentro dessa equação, ou seja, aqui, né? Você tem divergente de epsilon gradiente é igual a menos ρ. Tá? Bom, aí tem a segunda consideração importante. Se o meio é homogêneo, ou seja, se epsilon independe das coordenadas, então epsilon pode sair dessa derivada aqui, tá certo? Então o meio tem que ser homogêneo para isso aí. Senão vai ter a regra da cadeia aqui. Vai ter um gradiente de epsilon aparecendo, aí vai ter um epsilon laplaciano aparecendo, certo? Então você tem aí se o epsilon sai, né, fica laplaciano de φ vezes epsilon, vezes menos, né? Menos laplaciano de φ vezes epsilon igual a ρ. Então você tem a equação, que é a equação de Poisson. Né? Essa aqui. Muito bem. Nas situações, que em muitos casos recaem nesse caso, em que a densidade de volume é nula, você resolve uma equação que é homogênea, né? Laplaciano de φ igual a zero. Essa é a chamada equação de Laplace, certo? Né? Então, muitos problemas a gente tem, a gente resolve a equação de Laplace. Para resolver a equação, o que a gente precisa? Tem que saber resolver de Laplace, porque a solução final é a solução da homogênea, que é de Laplace, mas aqui depende da função que está do lado direito, que é a densidade de carga, que é a particular. Então, a solução de uma equação de Poisson sempre vai ser uma homogênea mais uma particular. Então, a eletrostática pode ser formalmente resolvida, tá certo? Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu fechar isso aqui e abrir de novo, porque pode ser que melhore, tá certo? Deixa eu fazer um teste aqui rapidinho. Está meio esquisito, né? Deixa eu abrir de novo agora, depois de todo mundo, para ver se funciona. Certo? Funciona mais, de forma melhor. Pode ser que esse Illustrator seja novo também, né? Ele fica atualizando e não sabe direito. Acho que não é. Então, o que a gente quer falar aqui, certo? Deixa eu ver aqui, só fazer um teste rápido. Talvez esteja funcionando, né? Está muito devagar a resposta dele. Ok, bom. Vamos ver. Então, veja, formalmente um problema em eletrostática agora é resolvido. Resolvendo uma equação diferencial de segunda ordem para uma função escalar. Equação de Poisson, né? Em geral. Obtido isso aqui, você tem o quê? É igual a menos gradiente de φ. Calcula o campo elétrico, né? Calculando o campo, você tem um bocado de coisa, né? Energia do sistema, certo? Da própria potencial você já tem, mas do campo você pode ter outras coisas importantes, né? Uma carga por perto, qual a ação que ela vai sofrer, e assim por diante. Não? Vamos fazer alguns exemplos de alta simetria, inicialmente, né? Vou começar a usar um pouquinho funções delta também, certo?
Vamos fazer esse caso aqui, né? O potencial de uma carga putiforme localizada na origem, agora representando a carga por uma função densidade que envolve a função delta. Então, a carga na origem tem uma densidade, né? Que é delta, né? Vamos assumir que x é igual a R. Esse é um sistema de alta simetria, né? Tem uma carga na origem, né? A gente sabe já por simetria que o potencial não depende de variáveis angulares, mas só da distância, certo? Há um ponto de observação. Né? Então, vamos chamar x igual a RR em esféricas. Então, o Laplaciano de φ é dado por menos ρ sobre epsilon. Jogando a função de densidade, você tem essa densidade aí. Para x diferente de zero, essa equação é o quê? Equação de Laplace, certo? Ora, a equação de Laplace em esféricas, quando o potencial só depende de R, né? O Laplaciano só importa aí a parte radial, que é 1 sobre R2. Vamos botar a derivada total aqui, né? DDR. R2 DDR, né? Então, você tem Laplaciano de φ igual a zero fora da origem. Isso aqui vai dar uma derivada, né? DDR de R2 dφ dr igual a zero. E aí você tem o quê, né? A solução qual é? Bom, derivada de igual a zero, isso aqui dá uma constante. Então, a derivada é o inverso da função quadrática, cuja integral da função inversa. Então, isso aqui vai dar uma constante mais uma função inversa, né? Vai ser algo assim, A mais B sobre R. Né? Derivada da constante dá zero. Derivada de 1 sobre R dá menos 1 sobre R2, com R2 dá a constante, derivada da constante dá zero. Né? Essa é a solução. E falta aqui a gente fazer o quê? Determinar A e B. Certo? Bom, primeiro, né? Vamos assumir que o potencial seja nulo no infinito para a distância muito grande. Então, se o potencial é A mais B sobre R, né? Quando R é muito grande, isso aqui desaparece, então sobra A, então tem que impor que A seja nulo. Certo? Então, o potencial fica na forma φ igual a B sobre R, tá certo? Engraçado é que está a letra C aqui. Deixa eu saber, né? Quem é B, né? A pergunta é essa, certo? Como a gente calcula B agora? Então, observe, né? Todos os problemas que a gente vai se deparar, a gente vai se deparar com problemas em que o potencial aparece em constantes arbitrárias, né? A gente tem que ter um número de equações suficientes para determinar essas constantes. Eu preciso, então, nesse caso, A e B, eu preciso de duas constantes. Preciso de duas condições, certo? Uma é o potencial no infinito igual a zero, já determina uma condição. Qual é a segunda? De onde vem? De onde eu posso obter a segunda condição? O que está sendo dado no problema? O que eu dei? Tem o que na origem? Tem uma carga na origem, não é isso? A informação é essa. O valor da carga é quanto? É que tem que ser daí a informação. Para obter a segunda condição, eu tenho que amarrar com o que eu dei no problema, que é a carga, certo? Carga aqui, né? Então, e aí é que a gente começa a usar as propriedades da função delta, né? É claro que a gente podia fazer esse problema usando Ley de Gauss, mas agora está usando, suponho que eu não conheço a Lei de Gauss, está só usando pura matemática agora, né? E as propriedades matemáticas da função delta. Então, você tem que, se o Laplaciano é menos que sobre epsilon delta, né, vamos integrar em torno da origem ambos os membros, que daí eu sei que a integral disso, né, incluindo a origem, né, vai ser o valor dessa função, que é uma constante, na origem. Tá? Então, integrando ambos os membros vai dar menos que sobre a integral da função delta, que dá 1. Certo? Então, a integral do Laplaciano dá menos que sobre epsilon.
Então, observe o paradoxo. Né? Mas o Laplaciano não é zero? É zero fora da origem, certo? Na origem tem o Laplaciano não é função delta. Certo? Então, a gente tem que levar isso em consideração. Eu só posso levar integrando. Né? Bom, e como é que eu faço agora para relacionar essa integral aqui, que dá uma constante, menos que sobre epsilon, né, com a constante lá? Ora, eu posso fazer usando o teorema de Gauss aqui, tá? Integral do Laplaciano é a integral do fluxo do vetor, porque isso aqui é divergente de um vetor, né? Que vetor é esse? Gradiente de φ. Então, a integral do divergente do gradiente é o fluxo do gradiente através da superfície que limita a esfera de raio R0. Certo? Ora, vamos calcular aqui fora. Gradiente de φ está aqui, né? Olha aqui, com A igual a zero, é menos B sobre R2, aparece a constante B, menos B sobre R2, AR, né? Quem é de sigma? Em geral, né? R2, d ômega, AR, né? Qual é o raio da esfera? R igual a R0. Então, isso aqui vai ser menos B sobre R0 ao quadrado. Isso aqui vai ser R0 ao quadrado. A escalar R dá 1. Isso aqui vai dar o quê? Menos B integral de 0 a 4π de d ômega, que dá quanto? Menos 4πb. Então, a integral do Laplaciano dá menos 4πb. Daí você tem esse resultado aqui, né? Igual ao quê? Igual a menos q sobre epsilon. Então, b igual a q sobre 4π epsilon. Ok? Então, a gente resolveu a equação de Poisson sem usar de Gauss, sem nada. A gente só está usando os teoremas matemáticos, tá certo? E daí você tem o potencial de uma carga imersa no meio de permissividade epsilon, né? Resultado final é aquele resultado que a gente esperava, Q sobre 4π epsilon R. Função inversa. Ok? Bom, a gente acabou de demonstrar uma primeira propriedade importante que a gente vai usar direto aqui, né, na definição de funções de Green, que é o Laplaciano da função inversa. Né? A gente acabou de fazer isso, certo? Sem perceber, né? Pronto, desse exemplo da carga puntiforme, o que a gente mostrou? Que a função potencial que tem essa forma, que essa função foi a solução do problema, tem um Laplaciano, que é menos que epsilon sobre epsilon delta de x. Né? Ou seja, primeira propriedade, né? Se eu agora cancelo esse epsilon aqui, cancelo o Q, eu fico aqui com o Laplaciano da função inversa é igual a menos 4π delta. Essa é uma propriedade extremamente importante. Ela que permite você definir funções de Green. A gente vai falar um pouco melhor, vai falar mais sobre isso ainda, né? Mas isso aqui pode ser generalizado, né, para uma carga, ou seja, para é como se fosse assim, isso aqui veio, né, como se fosse uma carga unitária, tá certo? Né? Uma carga de valor 4π epsilon, né? A gente colocasse lá, né, você tem esse resultado aí, né? Então, se eu deslocasse a origem para a xirlinha, o resultado seria semelhante, né? Você desloca a função delta para ela ter uma singularidade em xirlinha, certo? Então, isso aqui é um resultado bem geral, né? Laplaciano da função inversa
Não é zero, né? É zero fora da origem, fora do ponto X', né? Mas, em geral, pode ser escrito dessa forma. Certo? Isso aí a gente vai guardar para daqui a pouco, tá certo? Mais exemplos de problema de alta simetria. Esse exemplo aqui, né? Agora você tem um problema em que você tem duas regiões, certo? Uma região de carga, densidade ρ0, uma região externa em que não tem carga, ρ igual a zero. Né? Quando a gente resolve a equação diferencial, uma função não satisfaz, né? Porque tem uma mudança abrupta aqui de densidade de carga, né? Daqui para cá, certo? Então, a potencial, apesar dele poder ser contínuo, mas ele pode ter derivada descontínua aqui, tá certo? Então, eu não posso ter uma função analítica sem mudança súbita de propriedades que satisfaça as duas. Então, eu quebro o problema em duas soluções, uma válida dentro e uma fora. Do lado de dentro, você tem a equação de Poisson, em que a densidade é ρ, né? E do lado de fora, você tem a equação de Laplace. Problemas de alta simetria, em que o potencial depende só de R, o potencial sempre tem uma solução geral, que é constante mais constante sobre R. Então, do lado de fora, a solução geral é da forma A2 mais B2 sobre R, equação de Laplace. Do lado de dentro, a gente tem que resolver, certo? Então, observe que agora mudou um pouquinho, né? Você tem aí o Laplaciano, né, igual a menos ρ sobre epsilon, em que isso aqui é uma constante, né? Então, se você multiplica por R2 e integra, você vai ter um R3 sobre 3, tá certo? Né? Mais uma constante. Certo? Vou chamar essa constante aqui de menos B1, certo? Quando você multiplica por R2 e integra, você vai ter a integral da função R2, vai dar R3 sobre 3, vezes ρ0, e mais aparece uma constante aqui. Quando eu divido por R2, esse R3 vira R, tá certo? E aqui fica sobre R2. E integro de novo, vai dar R2 sobre 2, com 3 dá 6. E aqui vai dar função inversa. Então, o resultado da integração vai dar um termo que é quadrático, com um fator de 6 embaixo, uma constante e a função inversa. Ou seja, solução homogênea, que é essa aqui, característica, solução particular que veio da função ρ. Tá? Então, em resumo, né, temos a solução fora, geral, e a função dentro, geral, em que nós temos uma, duas, três, quatro constantes. Precisa agora de quantas condições? 4. Tá? Então, se tem essas 4 constantes, precisa de 4 equações. Primeira condição, admite que o potencial é nulo no infinito. Então, você já tem uma condição, certo? A segunda é que o potencial é finito na origem. Né? Não tem nenhuma razão para o potencial para esse problema ter singularidade. Não tem carga discreta no problema, né? Teria, se tivesse uma carga discreta na origem, ele teria um potencial infinito. Não é o caso. Então, ele é finito na origem, uma outra condição. Outra condição é que o potencial é contínuo na superfície R igual a A. Certo? O potencial é uma função contínua. Porque ele é obtido por integração, né? Então, num ponto de espaço, ele só tem um valor. Da forma que você calcular, certo? Vindo por fora ou por dentro, o potencial é o mesmo. E, finalmente, que o D normal, que é a condição do contorno para o D, tem uma descontinuidade que seria, se existisse, igual à densidade de carga superficial. Que nesse problema não existe. Só tem carga de volume. Então, aqui o D normal é contínuo, tá certo? Vai dar zero o resultado aqui. Então, se você olhar para a expressão, né? Essas duas primeiras condições aqui, ó. Potencial para R muito grande igual a zero, então vamos para lá, certo? Esse termo aqui, ó, isso aqui desaparece, sai esse.
A2 igual a zero. Uma primeira equação, certo? Potencial na origem é finito. Então, isso aqui vai para zero na origem, isso aqui dá uma constante, isso aqui dá infinito. Então, esse termo B1 aqui não pode ter. Então, a segunda condição é B1 igual a zero. Segunda continuidade, terceira continuidade potencial é igual a A, ou seja, eliminando essas constantes, calcula φ1 de A e φ2 de A igual às duas. Outra condição. Finalmente, essa aqui, que o D normal é contínuo, a gente vai ver aqui como é que faz, certo? Então, D1 normal, né? D1 radial, que é a normal, a esfera, né? D2 radial. Isso aqui, por sua vez, é ε1 é um radial igual a ε2 é 2 radial. E por sua vez, é menos gradiente de φ, né? É radial, por sua vez, é menos dφ dr. Certo? Ou seja, ε1 vezes menos, né? Que também vai ter menos, cancela. dφ1 dr igual a ε2 dφ2 dr, né? Em R igual a A. Então, essa é a equação, certo? Uma é continuidade do potencial, outra é continuidade dessa derivada vezes epsilon. Então, nós temos aí 4 incógnitas, 2 já foram calculadas, mais 2 equações. Então, você pode resolver para as constantes, né? Certo? Então, você tem aí o resultado. A gente deixa para vocês fazerem, certo? Trabalhem aí. O resultado final, os potenciais, tá? Essa é a solução final para esse problema. Tá? O potencial dentro tem esse comportamento, observe que ele, na origem, tem um valor constante. Né? Se eu botasse o valor descendo no infinito, isso aqui mudava, já é outra coisa. Tá? Podia fazer tal que isso aqui zerasse, talvez. Tá? Podia zerar isso aqui se eu mudasse o potencial no infinito. Então, uma coisa está amarrada à outra. O potencial do lado de fora é aquele potencial já conhecido, 1 sobre R, né? Com essa característica. Você pode calcular os campos, calculando o gradiente, daí você vai ter o campo dentro e fora. Dentro, o campo aumenta linearmente, fora e cai com o inverso quadrado da distância, como a gente já fez antes. Na verdade, isso aqui é descontínuo porque o meio interno tem permissividade, o meio externo é vácuo, tá certo? Então, isso aqui não vai ser igual porque vai ter uma diferença aqui, né? O E normal vai ser descontínuo, tá certo? O D normal é contínuo, o E normal é descontínuo. Então, isso aqui deve acontecer algo assim, né? Ou para cima ou para baixo, eu não sei como é que vai ser o salto, tá certo? Tem que ver, né? A descontinuidade não é normal. O D normal teria um comportamento assim, e o E normal com a descontinuidade. Né? Tem outras situações que vocês podem ver lá, não sei se está na lista, né? Talvez esteja, tá certo? Esses problemas aqui, né? Só para ilustrar como é que se resolve, né? Esse aqui tem uma superfície de carga, pode ser um cilindro ou uma esfera, por exemplo. Então, que situação é essa? Existe alguma coisa aqui que faz uma descontinuidade de derivada do potencial. De onde vem essa descontinuidade? O D normal é descontínuo, porque tem um ρS aqui. E D normal é derivada do potencial. Então, a derivada do potencial é descontínua. Então, não pode ter uma função que descreva todo o problema. A função tem que ter derivada contínua, uma função analítica tradicional, né? Então, eu tenho que botar uma solução φ1 aqui e uma φ2 fora. Ambas satisfazem a equação de Laplace. Aparecem 4 constantes, e mais uma vez, vocês podem levantar essas 4 constantes, usando considerações de potencial finito, potencial nulo no infinito, continuidade, e D normal é agora descontínuo por uma quantidade igual a sigma.
né? Aqui mais um, tá certo? Condutor aterrado, potencial zero, superfície aterrada e uma casca esférica no meio. Mais um problema típico, né? Laplaciano igual a zero, Laplaciano igual a zero. E a pergunta é, dada esta carga, acho que está na lista lá, né? Dada essa carga, quais são as cargas induzidas nas superfícies condutoras aí, certo? Você pode resolver determinando o potencial, né? Campo elétrico e o D. Tá? Vou fazer mais um agora, em que ilustra, né, soluções usando funções delta novamente. Vamos dar uma pausazinha, eu preciso beber um pouquinho d'água, certo? E vocês também precisam acordar um pouquinho, então eu vou parar aqui. Stop. Continuando aqui. Vou dar mais um exemplo. Para terminar essa parte de exemplos, né, de alta simetria. Nós temos aqui uma linha de carga, né? Uma linha de carga infinitamente longa, e agora a gente tem um cilindro condutor aterrado, certo? Ou seja, aterrado de potencial nulo, né? E vamos resolver. Nós já fizemos lições, a densidade de uma linha de carga pode ser escrita em termos da função delta, né? E vamos, mais uma vez, o Laplaciano de φ, né? Passando Poisson. Então, nossa região é entre 0 e A, fora da origem, fora do eixo Z, Laplaciano de φ igual a zero, depende apenas de R, né, por simetria. O Laplaciano agora fica nessa forma, e essa solução dá a função logaritmo, né? Certo? Aquela equação diferencial já foi... só olhar aqui, né? Multiplica por R, dá a derivada disso, dá uma constante, derivada da função inversa, e a integral da função inversa dá o logaritmo. Mais uma outra constante, né? Então, mais uma vez, agora são duas constantes, né? A e B. Potencial em R igual a A é zero, na primeira condição é obtida, né? Tá? Segunda condição obtida integrando uma pequena região cilíndrica, né, em torno da origem, certo? Deixa eu botar aqui. Pega aqui uma região cilíndrica, né, em torno da origem de raio R0. Digamos, de menos L sobre 2, L sobre 2, seria o comprimento total L, né? E o raio R0, né? R0. Você integra em torno dessa região. Você tem a função integral da função de densidade de carga, né? Você tem lambda sobre 2πr, né? R... O elemento de volume é R, dr, dφ, dz. Lambda sobre 2πr, delta de R, não é isso? Você tem integral, né, de 0 a R0, integral de 0 a 2π, na variável azimutal, integral de menos L sobre 2 a L sobre 2 na variável, eu já botei o dφ, né? Esse aqui não tem não, até L sobre 2, né, dz. Então vai dar L, 2π, R cancela, né? Integral da função delta dá 1, né? Então vai dar lambda 2πl, né? É isso? Lambda 2πl.
Tá certo? Lambda, não, 2π cancela, né? Da lambda vezes L, né? Lambda vezes L. Lambda vezes L sobre 2π vezes 2π, né? Aí daí cancela 2π, certo? Lambda vezes L. Igual a menos lambda L sobre epsilon zero, né? Isso aqui é o quê, hein? Esse é o resultado da integral, né? Tá certo, né? Lambda menos lambda. Ah, tá. Estou integrando só o segundo. Ah, tá bom. Só queria integrar o segundo. 1 sobre epsilon zero menos, né? Daí lambda, menos lambda L sobre epsilon zero. Resultado da integral. Então, a integral lá para cima dá isso. Daí você vai, mais uma vez, teorema de Gauss, aqui, ó. Laplaciano de φ igual a integral do gradiente divergente do gradiente, aliás, na superfície de raio R0, né? Isso aqui é R0 dφ dz AR. Isso aqui é o elemento de área. R dφ é um arco, né? Dz longitudinal. Né? Isso aqui vai dar dφ dr, né? Em R0, né? Vezes AR. Toda escala dá 1. dφ dr da função inversa, o R0 cancela, né? Daí fica 2πl também aparece lá, daí você tem finalmente aí o resultado, tá certo? Por B, né? Ou seja, aqui está o cálculo de B. Dá menos 2πlb o resultado integral, daí você tem igual a isso com isso aqui. B igual a menos lambda sobre 2π, certo? Onde é que está o B aqui? Sobre 2π epsilon zero. Esse resultado aqui. Pronto, calculou. Né? Resolveu o problema. Certo? Observe que ele está resolvendo inteiramente uma equação diferencial, não está se preocupando com a eletrostática em si, mas está resolvendo só usando as considerações da função delta, as propriedades dela, assim por diante. Bom, como é que a gente resolve a equação de Poisson, né? Existe uma solução integral para essa equação, certo? Vamos ver por partes. Vamos analisar inicialmente que você tem um meio ilimitado e homogêneo, né? A gente vai mostrar qual é a solução. Na verdade, a gente já sabe qual é a solução. A solução é essa aqui, ó. Um meio ilimitado em que você tem a densidade de carga ρ, certo? Aqui está a densidade de carga. No meio homogêneo de permissividade epsilon, essa carga está imersa nesse meio. Dentro e fora da carga, a permissividade é epsilon. Então, o resultado é essa integral aqui, certo? Isso aqui a gente já fez antes. É verdade isso? Vamos verificar, vamos provar que isso é verdade, que a solução é essa, certo? Vamos calcular o Laplaciano de φ e ver se dá menos ρ sobre epsilon, né? Então, vamos lá. O Laplaciano de φ vai ser o Laplaciano disso. Laplaciano, isso aqui é integral em x', isso aqui opera sobre x, isso aqui entra na integral e opera sobre... Aliás, opera só sobre a função inversa. Isso aqui não depende de x, né? Tá? Então aparece o Laplaciano da função inversa, que vale quanto? Menos 4π delta. Né? A gente acabou de falar, quando a gente terminou de fazer aquela análise da carga multiforme, né? Mostrou que o Laplaciano da função inversa é menos 4π delta. E a integral de 4π delta com a densidade de carga, envolvendo a região em que tem carga, né? Vai ser o valor dessa função em x', que é o valor da integração igual a x. Está aqui, né? 4π cancela, integral de ρ vezes delta, que dá ρ de x. Resultado, Laplaciano de φ igual a menos ρ sobre epsilon. Então, meio limitado, né? A gente mostrou que aquela solução integral, de fato, é a solução da equação de Poisson. Tá? Vamos assumir agora o caso mais real, né? Em geral, o que nós temos? Você pode ter várias situações, né?
Você pode ter um cabo coaxial, por exemplo, né? Condutor interno, raio A, condutor externo e raio B. Né? Potencial é amarrado aqui, porque é um condutor. Potencial é amarrado para outro valor aqui. Você quer saber o que acontece aqui dentro. Então, você tem valores de fronteira. Então, você tem uma equação diferencial, aqui no caso, né, se não tem carga livre, seria de Laplace, né? Que é um caso particular. Então, você tem uma equação diferencial, que satisfaz o potencial satisfaz a equação diferencial, e o potencial tem que ser amarrado na fronteira. Então, esses são os chamados problemas de valores de fronteira. Eu posso abstrair, eu posso ter uma região em que tem carga de volume e tem potencial imposto na fronteira. Certo? Então, o problema mais geral é esse. Dado uma distribuição de carga e valores impostos ao potencial de fronteira, qual é a solução da equação de Poisson? Meio homogêneo, né, ainda, tá certo? Quando você tem essas situações que a gente viu, né, um meio tem epsilon, outro epsilon zero, a gente vai ver como é que faz, certo? Mas admite inicialmente que o meio é totalmente com a mesma permissividade. Então, há uma restrição na fronteira, certo? Por exemplo, pode acontecer alguma coisa aqui fora, mas eu digo, bom, o potencial na fronteira se comporta de tal jeito, certo? O que acontecer aqui fora não importa. Se o potencial aqui se comportar de tal jeito, eu vou obter a solução aqui dentro, que vai depender dessa imposição. Certo? Bom, para a gente derivar a solução, a gente vai ter que usar algumas identidades, né, que são obtidas desses teoremas que a gente tem, teorema de Gauss, né, da análise vetorial que a gente fez. As identidades de Green são basicamente isso. Né? Primeiro, lembre-se do teorema de Gauss, né? O integral do divergente de um vetor é o fluxo da normal para fora da superfície que limita o volume. E vamos construir um vetor que seja algo que envolva duas funções, certo? Uma função gradiente da outra. Esse é o nosso vetor. Né? Então, o A normal aqui, a componente normal de A, vai ser psi na fronteira vezes a derivada, que aqui é normal, né? Produto escalar com nabla, né? Então, isso aqui, na realidade, é a derivada em relação à coordenada normal à fronteira. Aqui, em cada ponto da fronteira, a variável normal é xn. Tá? Então, aqui, esse fluxo se transforma em uma das funções derivada da segunda em relação à coordenada normal. Então, esse aqui é o segundo membro, digamos assim. E o divergente de A é a regra da cadeia, né? Divergente de uma função vezes um vetor. Por que a gente botou gradiente? Porque vai aparecer divergente do gradiente, que é laplaciano. E laplaciano é o operador que aparece na equação de Poisson. Certo? A razão foi essa. Né? Então, faz a regra da cadeia aqui, ó, divergente de uma função vezes um vetor. É a função divergente do vetor, que é o laplaciano, mais gradiente dessa função vezes o vetor, produto escalar. Né? Integra, então, no volume, né? A integral disso, a integral dessa expansão, que dá no segundo membro aquele fluxo que a gente acabou de falar. Essa é a primeira identidade de Green, certo? Ou seja, essa psi laplaciano mais gradiente produto escalar gradiente dá essa quantidade aí. A segunda identidade é obtida eu permutando psi com φ, certo? Troco, né? Posição, isso aqui não muda, né? Aqui fica φ divergente, derivado de psi, e daí subtraio, certo? Quando eu faço isso, esse termo desaparece, porque ele não muda, né? Quando eu faço a permutação. Então fica psi laplaciano de um, φ laplaciano do outro. E aqui fica uma diferença de coisas desse tipo aqui. Então você tem aí a segunda identidade, né? Que é essa aqui, certo? Vamos olhar direitinho para ela, né? Porque ela que vai ser útil para a gente determinar a solução da equação de Poisson, certo? Ou seja, φ laplaciano, função 1 laplaciano da função 2, menos função 2 laplaciano da função 1 é igual a função 1 derivada normal da função 2, menos função 2 derivada normal da função 1. Só isso, certo?
É apenas teorema de Gauss para um caso específico de escolha. Aqui a minha variável de integração é a variável x. Né? Tá certo? Nabla sobre x, né? Variável de integração x. Se eu usasse x', é a mesma expressão, só que tudo vai ser linha agora, tá? Então fica isso aqui, ó, as identidades, né? Usando x' agora como primeira identidade, seria nablalinha, é tudo nablalinha, né? Derivado em relação à coordenada normal, essa aqui é a elemento de área. E fica a mesma coisa, só muda só a notação, né? Certo? Vamos ter uma primeira solução integral. Existe mais de uma possibilidade de construir a solução. Essa aqui é uma forma que a gente vai mostrar, só para mostrar como o potencial aparece uma dependência do potencial na fronteira, certo? Vamos escolher a função φ, a função incógnita que você quer resolver. Certo? Observe a anotação aqui, tá? Nablalinha, né? E a x', certo? E a segunda, tal aqui, isso aqui está errado. Laplaciano da segunda é menos 4π delta. Certo? Ou seja, eu vou escolher uma possibilidade, é usar ψ como sendo a própria função inversa. Se eu escolher ψ como a função inversa, Laplaciano de ψ dá isso aqui, né? Você acabou de mostrar. Ok? Vamos jogar agora na segunda identidade de Green, né? Então você vai ter lá φ Laplaciano de ψ, isso aqui vai ser menos 4π delta, né? De x', viu pessoal? X' é menos x, tá? Porque é x' a variável, né? Então, ó, φ 4π delta de x' menos x. Aqui vai dar ψ Laplaciano de φ. Bom, isso aqui é menos ρ sobre epsilon, né? E ψ é a função inversa, certo? 1 sobre x vai dar ρ sobre epsilon, x menos x', certo? Um termo aqui. E aqui tem essas coisas aqui que a gente vai ver, né? Certo? Tá? Então apareceu esse termo aqui, né? Apareceu a função ψ, que é essa aqui, 1 sobre a função inversa, e o Laplaciano de φ está aqui, já com sinal. E apareceu essas derivadas aqui. Essa função inversa é conhecida, então eu sei derivar isso aqui, tá? Isso aqui eu sei derivar, isso aqui está aqui, explicitamente, sabe derivar na fronteira. Reorganizando isso aqui, a integral de φ, função delta, dá quem? Φ na singularidade, no ponto de singularidade, que é x. Integral em x' disso aqui vai dar o valor da potencial no centro da função delta, que é x. Certo? Então, o φ que é incógnita sai da integral, resolve, né? Você tem a solução aí para o potencial. Agora, mostrando como é que a fronteira influencia a solução. Então, o que mostra isso aqui? Né? O φ vai ser aquela solução que tinha antes, mais a influência da fronteira. Isso aqui mostra que o potencial depende da densidade de carga e de condições de fronteira que, nesse caso, estão explícitas em termos do potencial, porque lembre-se que isso aqui é conhecido, ó, eu calculo isso aqui, certo? Isso aqui eu sei. Então, o que eu estou especificando da fronteira? O potencial é sua derivada, certo? Então, eu preciso saber a informação do potencial da fronteira mais a densidade de carga, para poder resolver a solução. Não é mais um problema ilimitado que não tem essa imposição, certo? Então, aqui aparece explicitamente usando funções de Green, que mostra de que forma as condições de fronteira influenciam o resultado, certo? No entanto, a gente não pode simultaneamente especificar duas coisas. Observem que aqui nesse problema, do jeito que a gente fez, a gente apareceu com o potencial especificado e a derivada também especificada. Certo? Vamos raciocinar, né? Eu não posso arbitrariamente especificar o potencial e uma derivada de forma arbitrária. O potencial é uma coisa, a derivada é outra. Porque eu não posso. Para esse potencial, a derivada vai dar um valor, certo? Se a derivada é dada, porque o potencial tem outro valor. Eu não posso botar as duas coisas ao mesmo tempo. Não há como resolver.
Só se eu fizesse o potencial e daí calculasse a derivada e falasse, a derivada é tanto. Mas eu não posso arbitrariamente impor as duas coisas, certo? Posso só separadamente. Então, você tem dois tipos de problema, e um terceiro. Mas os dois especificamente são, se o potencial, só o potencial especificado, você tem um problema de valor de fronteira, certo? Né? Que é chamado problema de valor de fronteira de Dirichlet. Ou seja, o potencial dado, que é a coisa mais que a gente conhece, né? Condutores, né? Potencial vale zero, vale V, então, potencial especificado. A outra possibilidade é a derivada normal especificada. Esse é o problema de valor de fronteira de Neumann. Para a mesma geometria, a mesma distribuição de carga, se eu especificar o potencial, tem uma solução, se eu especificar a derivada, tem outra solução. São soluções diferentes. Não posso impor os dois ao mesmo tempo, certo? Então, aqui está uma observação importante, né, que os problemas de Dirichlet e Neumann geram soluções distintas e não é possível gerar uma solução para satisfazer ambas as condições, né, se elas forem impostas arbitrariamente. Né. Agora, isso pode acontecer se for em regiões diferentes. Você tem uma superfície de fronteira que é segmentada, né? Aqui eu especifico potencial, aqui é derivada normal. Aqui é potencial, aqui é derivada normal. Aí pode. São lugares diferentes, eu não estou botando os dois ao mesmo tempo. Então, nesse caso, você tem esse chamado problema de valores de fronteira misto. Certo? Então, em resumo, isso que a gente fez agora serviu apenas para mostrar que a fronteira exerce influência na solução. Mas essa não é a solução mais conveniente, não é a forma integral mais conveniente, porque eu estou mostrando duas coisas ao mesmo tempo aqui que eu não posso arbitrariamente impor, tá certo? Estou botando aqui o potencial e sua derivada, né? A gente vai fazer agora de um jeito que só aparece um ou outro, a forma correta. Tá? E aí a gente vai derivar esse teorema da unicidade, tá certo? A equação de Poisson tem solução única em uma das seguintes situações. O problema de Dirichlet, potencial especificado, uma solução, certo? O problema de Neumann, a derivada normal especificada. Certo? E o misto, né, que, como eu falei, em regiões complementares. Né? Ou seja, aqui estão as ilustrações, aqui você tem a região de carga, a região homogênea, né? Potencial especificado, problema de Dirichlet. Derivada normal especificada, problema de Neumann. E problema misto. Numa região, você tem a derivada normal, na outra, potencial, na outra, derivada normal, e na outra, potencial. Tá? Então, a pergunta é, por que a gente teve uma solução que aparece as duas coisas, né? O potencial e a derivada? Isso foi porque a gente escolheu um tipo de função, que foi a função inversa. A gente vai modificar um pouquinho essa escolha, certo? Se ele não escolher isso aqui, mas escolher uma outra função diferente, chamada função G, que é a função de Green para a equação de Poisson, ela é parecida com essa, mas ela tem um termo adicional, que é esse aqui, certo? Esse termo vai ser utilizado para eliminar aquela ambiguidade, duas coisas ao mesmo tempo. Tá? Então, essa é a função de Green para a equação de Poisson. Né? O que é esse F aqui? Bom, vamos ver, né? Quem é? Bom, Laplaciano de G, ele vai ser o quê, né? Laplaciano dessa função, mais Laplaciano de F, tá certo? A gente quer continuar com a mesma propriedade, que o Laplaciano de G dê menos 4π delta. Tá? Bom, Laplaciano da função inversa dá menos 4π delta, aqui, e tem mais um termo adicional. Certo? Então, a gente escolhe F, tal que ele tenha Laplaciano igual a zero. Se eu escolher um F com Laplaciano igual a zero, né, a gente vai ver como é que isso é escolhido, né? Muda a função de Green, né? Então, o F, no fundo, satisfaz a equação de Laplace, né? Então, se a gente fizer o mesmo procedimento, agora jogar no lugar da psi, né? Antes a gente usou a função psi, né? Tinha lá, φ, um Laplaciano de psi, menos psi, Laplaciano de φ, né? Antes ele fez psi igual à função inversa, não foi? Agora ele vai falar psi igual a g.
Laplaciano de G é menos 4π. Laplaciano da função inversa também é menos 4π, certo? Mesmas coisas vão acontecer, só que não aparece mais a função inversa, aparece uma função incógnita G que a gente não sabe quem é ainda. Então, quando a gente jogar isso na identidade de Green, aparece essa solução agora, certo? Que é parecida, né? Antes isso aqui era 1 sobre módulo, né? Ficou G no lugar. E apareceu derivada normal de G e derivada IG, né? Então, derivada normal de G com potencial e G com a derivada normal de φ, certo? Então, como é que a gente faz? Para o problema de Dirichlet, a gente escolhe uma função específica, G igual a GD, problema de evolução de Dirichlet, tal que o Laplaciano de G seja menos 4π e G na superfície seja zero. Certo? Então, a gente antes tem que resolver um problema de equação de Poisson em que a função que aparece é como se fosse uma carga discreta no ponto x', certo? Resolve esse problema de uma carga aqui fictícia, em que na fronteira da região o potencial, que é o GD, no caso, é zero. Certo? Resolve esse problema. Uma vez fazendo isso, observe que quando eu resolvo esse problema aqui, determina a função de Green para o problema. Quando eu jogar aqui, isso aqui sai, certo? Então só aparece o potencial na fronteira. Resolvi para G, calculo a derivada normal e calculo a solução potencial. Como uma convolução, né? Com a função de Green com a função ρ, certo? Bom, para o problema de Neumann, a gente tem que ser mais cuidadoso na condição de fronteira. Eu podia fazer uma função de Green de Neumann que tivesse Laplaciano igual a isso e G Neumann da superfície fosse zero. Mas não é possível fazer isso. Vamos ver por quê. Isso aqui pode, tá? Posso escolher uma função que eu quero eliminar agora o potencial na fronteira, que é só deixar a derivada, né? Então eu tenho que especificar, eu tenho que, de alguma forma, tirar aquele termo lá, certo? Bom, então aparece aqui, se nós mostramos anteriormente, se o Laplaciano da função é dado por isso, a integral de superfície da derivada normal, que é aquele teorema de Gauss com o fluxo que dá não nulo, apesar do Laplaciano dar isso, dá menos 4π. Então, não posso fazer dg de sigma igual a zero. Tem que ter algum valor. Né? A escolha mais simples é escolher, certo? O dg de n satisfaz essa condição, por exemplo, constante. Escolha a função de gain mais simples possível, cuja derivada normal seja constante. Né? Então, se eu escolher dg de n igual a menos 4π sobre a área da superfície, essa integral dá menos 4π. Né? Então, com essa escolha, o que acontece? O potencial vai dar aquela parte que é uma convolução, né? Se vocês observarem direitinho, né? Mas o potencial na fronteira, dg de n apareceu aqui, foi o 4π, cancelou 4π, ficou 1 sobre sigma, a área da fronteira. E aqui tem o quê? Integral do potencial sobre a área, que é o valor médio do potencial na fronteira. Cujo valor não tem importância, na realidade. Né? Solução do potencial a menos de uma constante, não tem problema nenhum, porque o campo, na realidade, deriva isso e desaparece, certo? O campo elétrico não muda nada, né? Então, o que essa expressão mostra? Que, nesse caso, a solução para o problema de valor de fronteira de Neumann vai ser expresso como o valor médio potencial na fronteira, mais aquela convolução, certo? Mais a especificação da derivada normal de φ. Está aqui, ó. Certo? Explicitamente. O potencial depende da distribuição de carga, isso aqui não tem importância, certo? E depende da derivada normal, do problema de Neumann. Né? Certo? Ou seja, em resumo, para o problema de Neumann, resolva um problema de valor de fronteira em que o Laplaciano da função de Green é menos 4π e a derivada normal da função de Green é dada por isso aqui. Certo? Que é fácil de resolver, em princípio, né? Assim, fácil de resolver conceitualmente, né? Certo? Bom, então, se vocês já estudaram os sistemas, né? O que é a solução da equação de Poisson pelo método da função de Green, né? É a mesma coisa, obter a função de Green é a mesma coisa que obter a resposta de um sistema linear, né? Governado por uma equação diferencial. Tá? Há um estímulo impulsivo,
Quem é o estímulo impulsivo? A função delta que aparece do lado direito da equação diferencial. Tá? Então, é como em sistema, você aplica um impulso no sistema, né? A função de transferência é essa aqui, ó, Laplaciano inverso, porque Laplaciano disso dá isso, né? Então, aplica um impulso e obtém a função de Green. Uma vez obtido isso, você obtém a resposta do sistema a qualquer estímulo. Né? Fazendo como? Convolução, né? Da função estímulo com a função de Green que você obtém no coisa. Essa é a propriedade de sistemas, mostrando como é que é a solução, né? Tá claro aí, pessoal, essa analogia? A parte mais importante dessa discussão é isso. Né? Qualquer sistema governado por equação diferencial, a técnica de resolver, né? A técnica de resolver é você aplica um impulso, determina a resposta, certo? Daí qualquer que seja a entrada, você convolui com essa resposta específica, daí você tem a resposta geral, para qualquer estímulo. Né? Você tem isso aí, certo? Bom, e para misto, daí você não tem problema nenhum, né? Problema misto. Então, você pode usar sem problema nenhum. Agora você pode escolher, no problema misto, como em partes da superfície, o potencial é especificado, certo? Então não tem problema nenhum em escolher derivada a zero nessas partes em que o potencial é dado, tá certo? Não tem problema nenhum. Isso não vai dar nenhuma contradição em relação à função delta lá, como teve no caso da função de Neumann, certo? Então, no problema misto fica tranquilo, você pode especificar nas partes a função de Green, GM, né, M de misto, zero em algumas partes, e derivada normal zero nas outras partes complementares e resolver o problema. Então, o problema quando é a função de Green, você tem que resolver um problema em que o lado direito é uma função delta. Esse problema já resolveu. Uma carga na origem não sabe resolver, né? Então, é mais ou menos resolver o problema de uma carga pontiforme, fictícia. Né? A gente vai ver como isso se faz, certo? Como é que constrói essas funções. Ok? Bom, essa era o que a gente tinha para falar nesta aula. A gente tem o quê? Mais 2 aulas ainda, né? É isso? Talvez eu faça uma videoaula na sexta, tá? Na sexta outra. Ok? Não tem problema não. Certo? E daí na quarta prova, né? Ok. Então, tá bom.